Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse que é o 23º dia aqui da nossa série. Se segura aí que tá acabando e hoje é um dia pesado, tá? Vamos falar bastante coisa aí da parte de estatística, mas é importante, cai na prova, eles cobram mesmo, então você tem que saber isso aqui para poder se dar bem lá no dia. Vamos que vamos? Fundamentos de estatística, né? Vamos falar de 3 conceitos básicos aqui: média, moda e mediana. Média é aquele que, quando você tem uma série de dados, você soma e divide pelo número de dados que você tem. Todo mundo está acostumado a fazer isso aí. Moda é aquele dos dados, é aquele que tem mais ocorrências, tá? Então, a gente já tem uma série de dados aqui embaixo e eu já vou mostrar para vocês um exemplo do que é cada um deles. E a mediana é aquele que separa os dados ao meio, tá? Vamos dar uma olhada aqui então. Tenho essa série de dados que é 1, 3, o número 4 duas vezes, 5, 6 e o número 7 3 vezes. Qual é a moda? Aquele que mais aparece. É o número 7, né? Apareceu 3 vezes, tá aqui. A mediana, qual é aquele que separa isso aqui ao meio? Então eu coloquei em ordem crescente aqui os dados já. E aí eu tenho 4 dados daqui para cá, tenho 4 daqui para cá e o 5 ficou no meio, tá? Então tem um total de 9 e o 5 está aqui no meio. Então 5 é a mediana, tá certo? E a média é quando eu vou somando esses carinhas, 1 mais 3 mais 4 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 7 mais 7 e divido pelo número deles. A quantidade de dados, tá? Então a soma disso aqui tudo dá 44, eu tenho 9 dados, vai dar 4,89. Uma observação importante: quando eu tenho um número ímpar de observações, como era nesse caso, né, eu tinha 9, então ficaram 4 para um lado, 4 para o outro e a mediana foi o cara que ficou aqui no meio. Quando eu tiver um número par, a mediana vai ser aqueles dois que ficarem no meio, a média deles. Então, somo os dois e divido por 2. Tá bom? Vamos em frente. Vamos falar de variância agora. Então, isso é uma medida de dispersão de uma série de dados. Então, eu coloquei aqui duas séries de dados, ó, 1, 5, 6, 8 e 9, e tem uma outra que é 1, 3, 4, 5 e 16. E essas duas séries de dados têm a mesma média, 5,8. O que é a média, né? Até esqueci de falar antes. A média, ele é um dado que eu posso não esquecer, mas ele é um dado representativo de toda aquela série. Então, em vez de eu olhar para 1, 5, 6, 8 e 9, eu posso olhar só para 5,8. Me simplifica, tá bom? Mas essa média não quer dizer que ela ocorreu naquela série de dados. Repara que eu não tenho 5,8 aqui, nem na daqui de baixo, mas a média é 5,8, tá bom? Agora, quando eu olho só para a média, eu não posso dizer que ela substituiu a minha série de dados. E também eu perco essa noção de dispersão, né? O quão afastados eles estão. Então a variância entra para poder medir isso, né? O quão afastados estão os dados. Então olha só, como é que eu faço a conta da variância, né? Eu pego cada uma das observações e subtraio da média elevando ao quadrado. Por que eu tenho que elevar ao quadrado? Porque se eu só subtrair, vai ter alguns que vão ficar negativos e outros que vão ficar positivos. Aqueles que estiverem abaixo da média, por exemplo, se eu fizer 1 menos 5,8 vai dar negativo. E se eu fizer 16 menos 5,8 vai dar positivo. Então acaba que um vai cancelar com o outro, e não é isso que eu quero. Por isso que a gente eleva ao quadrado. Aí eu vou somando esses fatores e depois eu divido pelo número de observações ou pelo número de observações menos 1. Já vou explicar por que isso, tá? Então nesse caso aqui, estou calculando a variância da primeira série de dados, tá? Então a primeira série de dados, vou fazer 1 menos 5,8 ao quadrado, mais 5 menos 5,8 ao quadrado, mais 6 menos 5,8 ao quadrado, mais 8 menos 5,8 ao quadrado, mais 9 menos 5,8 ao quadrado. Divido isso pelo número de observações que eu tenho, que aqui são 5, já vou explicar porque que tem a outra observação lá de 4, e aí isso vai me dar uma variância de 7,76, tá? Quando eu fizer a raiz quadrada, porque eu elevei ao quadrado, repara que eu vou perder um pouco da dimensão, né? Então se eu estava falando de distância aqui, por exemplo, agora eu elevei ao quadrado, estou falando de distância ao quadrado, então eu perco um pouco a noção. Então por isso que a gente depois tira a raiz quadrada e trabalha mais com um desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. E aí eu acho quanto é que vale esse carinho. Por que eu coloquei uma observação aqui de que tem horas que eu divido pelo número de observações e hora quando eu divido pelo número de observações menos 1? Porque isso aí existe uma diferença conceitual, que é o desvio padrão populacional e o desvio padrão amostral. O amostral é quando eu tenho uma série de dados muito grande e eu pego só uma amostra. E aí eu calculo o desvio padrão daquela amostra. Então eu uso o número de observações da amostra menos 1. E o populacional é quando eu pego realmente toda a série de dados. Isso vai ficar claro aqui no próximo slide. Então olha só,
Coloquei aqui uma observação, né, em semanas, tá? Na semana 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu coloquei o retorno do Ibovespa em cada uma dessas semanas. Então, na primeira, 4,40, depois 2,05 e assim por diante. Tem algumas semanas que ficou negativo aqui. E na outra coluna, eu coloquei um índice que eu mesmo criei, tá? Eu mesmo inventei um índice lá de ações e aí coloquei o retorno do meu índice. Ora, o índice Ibovespa, ele existe há um tempão. Então, para eu pego essas 6 semanas aqui, eu estou pegando uma amostra só do índice Ibovespa. Então, eu tenho que calcular o desvio padrão amostral, tá? Aquele que eu divido por N-1. Agora, o meu índice, que eu criei há exatamente 6 semanas, quando eu pego essas 6 semanas aqui, eu estou pegando toda a população do meu índice. Então, eu vou dividir pelo número de observações, que seria 6, e vou estar calculando o desvio padrão populacional, tá? Na calculadora HP, quando a gente calcula o desvio padrão lá, ela dá o desvio padrão amostral. E aí, para você calcular o populacional, tem que fazer uma jogadinha. Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz isso. Então, olha só. Vou chamar a HP e vamos começar a colocar aqueles dados lá. Ó. Tenho 4,4 do Ibovespa, 2,05. Então, vamos lá. 4,4. Vou fazer o somatório mais aqui para poder ir somando eles e depois chamar a média. Então, 4,4, 2,05. Somatório mais, já coloquei 2 dados. Próximo. 1,12, só que negativo, CHS, somatório mais. Próximo, 0,78, 0,78, somatório mais, estão faltando 2 dados. 3,97, 3,97, somatório mais, está faltando um dado, ó, menos 2,58, então 2,58, CHS, somatório mais. Então já coloquei 6 dados aqui. Para poder chamar a média, faço G, 0, esse X com a barrinha aqui em cima, lá, 1,25. Tá aqui, ó, 1,25 foi minha média. E se eu chamar o desvio padrão, faço G e o pontinho aqui onde está S, tá? Dá 2,77%, desvio padrão amostral, é o que a HP me dá. Beleza? Então isso seria para o Ibovespa. Agora, se eu quisesse calcular para o meu índice, eu vou ter que calcular o índice, o desvio padrão populacional e a média dele também. Então, vamos começar a colocar os dados do meu índice. Limpar os dados aqui da HP. O meu índice lá do Felipe começa com 2,87, depois é 0,95 negativo. Então 2,87, somatório mais, 0,95, CHS, somatório mais. Já coloquei 2 dados. Depois 0,12 negativo e 3,54. 0,12 CHS, somatório mais, 3,54, somatório mais. Já coloquei 4 dados. 4,98 e 0,78 negativo. 4,98 somatório mais, 0,78 CHS somatório mais. Coloquei os 6 dados. Para chamar a média, vou fazer G0 novamente, 1,59, como estava aqui. E se eu chamar o meu desvio padrão, deu 2,52. Esse é o meu amostral. Tá vendo que o populacional aqui eu coloquei de 2,31? Como é que eu vou fazer para poder calcular o populacional? Eu tenho que acrescentar aquela minha série de dados que eu coloquei na HP a própria média. Então eu chamo aqui a média, ó, deu 1,59, aí eu aperto somatório mais, ela vai entender que eu estou colocando a própria média como mais um na série de dados. Você vai ver que vai ficar 7 no visor, como se eu tivesse colocado 7 dados e não 6. Olha lá, ficou 7 no visor. E agora sim eu chamo meu desvio padrão. Então esse agora é o desvio padrão populacional, 2,31, arredondando. Tá? Então fica bastante atento, porque a prova às vezes gosta de cobrar isso aí. Você tem que saber, porque às vezes só por uma operação aqui na HP você erra a questão e também não pode ficar sem saber como fazer isso na calculadora, porque no braço vai dar bastante trabalho. Vamos falar agora de rentabilidade histórica e rentabilidade esperada. Tá? Nesse caso aqui, eu estava trabalhando com coisas que eu observei, né? O retorno do Ibovespa para trás e o retorno do meu índice para trás. Eu já observei isso no passado. Então isso é rentabilidade observada, ela é histórica, está para trás. E a rentabilidade histórica, ou esperada, é que está para frente, no futuro. Então, se eu calculo a minha média, aqui, por exemplo, do Ibovespa, e dá 1,25, eu posso dizer que isso aí eu vou ter 1,25 exatamente na próxima semana? Não, né? Até porque nem apareceu 1,25 aqui. Mas é uma boa estimativa para a gente começar, tá? Tem coisas que tem que ser adicionadas aí, para a gente poder trabalhar com esse dado, mas já é um pontapé inicial melhor do que não ter nada. Mas não é igual, tá? A rentabilidade observada não é a rentabilidade esperada. Então foi o que eu coloquei aqui, ó. A passada serve como uma base de previsão, mas não quer dizer que ela vai se repetir, tá bom? O desvio padrão, ele é uma medida de risco. Por quê? Coloquei aqui
um exemplo para a gente entender. O desvio padrão, ele é quanto que a minha média, o quanto que a minha série de dados vai se dispersar da minha média. Então, por exemplo, nesse caso aqui do Ibovespa, eu tinha um desvio padrão de 2,77%. Então, isso quer dizer que eu tenho uma certa probabilidade, lá mais na frente a gente vai ver qual que é, mas eu tenho uma certa probabilidade de que o meu retorno não seja esse de 1,25, ele seja de 1,25 ou mais ou menos 2,77, tá? E quanto maior esse range que eu aumento aí, né, do próprio desvio padrão, maior é o meu risco. Eu posso estar mais lá para frente, mas eu também posso estar mais para trás, mais negativo, tá certo? Então, o desvio padrão é uma medida de risco. E aqui, vamos dar uma olhada numa forma da gente calcular essa parte de retorno esperado, também de desvio padrão, em alguns cenários, e esse aqui é um tipo de questão que a prova também gosta de cobrar bastante. Então, ela coloca normalmente assim, você tem um analista que faz uma análise de cenários, por exemplo, para a economia, dentro de um fundo pode ser, e ele faz um cenário otimista, um cenário neutro e um cenário pessimista. Ele atribui algumas probabilidades para esses cenários, uma de 60% para o otimista, 30% para o neutro, 10% para o pessimista. E ele vê qual vai ser o retorno do fundo, por exemplo, em cada um desses cenários. Então, no otimista vai ganhar bastante, 40%. No neutro vai ganhar um pouquinho, 10%. E no pessimista vai perder 5%. E aí te pergunta, qual é a rentabilidade esperada e qual o desvio padrão? A rentabilidade esperada é a gente atribuir cada probabilidade ao retorno daquele cenário. Então, eu vou multiplicar a probabilidade de 60% pelo retorno de 40% e vou somando. Então, aqui, ó, a rentabilidade esperada total vai ser 0,6, que é 60%, vezes o 0,4, que era 40%, mais a probabilidade do cenário neutro, que era 30%, vezes a rentabilidade dele, que era 10%, tá aqui, mais a probabilidade do cenário pessimista, que era de 10%, vezes a rentabilidade dele, que era negativa em 5%. Tá? Fazendo essa conta aqui toda, você vai chegar nesse resultado de 26,5%. Então essa é a rentabilidade esperada. Como disse para vocês, não quer dizer que vai acontecer, mas já é um bom chute. E como é que eu vou fazer agora para poder calcular o desvio padrão? A gente vai calcular a variância dessa série de dados que a gente tem, tá? E depois tirar a raiz quadrada. Como é que é feita a variância? Lembra lá? Eu pegava o que eu tenho menos a média. Então, no cenário otimista, qual é o que eu tenho de retorno? É 40%. E qual é a média? Acabei de calcular o retorno esperado, 26,5%. Só que eu tenho que elevar ao quadrado e agora eu tenho uma probabilidade disso acontecer. Então, também tem que multiplicar por essa probabilidade. Então, olha só. Pego 0,4, que era o que eu tinha lá, menos a minha média, 0,265, elevo ao quadrado e multiplico pela probabilidade disso acontecer. Faço a mesma coisa para o cenário neutro, onde a probabilidade o retorno era de 10%, a média continua mesmo, 0,265, e a probabilidade era de 30%, e também faço para o cenário pessimista, onde eu tinha um retorno negativo em 5%, então está menos 0,05, menos 0,265, elevo ao quadrado e multiplico por 10, tá? Por 0,10, desculpa. E aí eu vou achar a variância. Vou mostrar para vocês na HP como é que a gente faz isso, porque essa aqui é uma conta longa e pode suscitar muito erro. Então, normalmente, o que eu faço? Eu quebro essa soma aqui em 3 partes e eu calculo quanto que vale essa, guardo isso na memória da HP, calculo quanto vale essa, guardo na memória da HP, isso aqui também, e depois somo os 3, tá? Então, vamos lá. Ó, a primeira parte era 0,4, eu subtraía de 0,265, então faço menos, tem que elevar ao quadrado, então 2 eleva, e multiplicava, qual era a probabilidade? Era 0,6. Então faço 0,6 vezes. Pronto, esse aqui é o meu resultado da primeira parte. Então uso essa tecla aqui, STO1. Então isso aqui quer dizer que eu guardei na memória 1 da HP esse dado. Eu posso usar o STO com qualquer um dos números, do 0 ao 9, então eu posso guardar até 10 dados aqui. Tá? Vamos fazer a segunda parte. Agora, como eu tenho dado na memória da HP, eu não posso usar mais FCLX. Se eu digitar alguma coisa errada, eu tenho que usar só o CLX, que ele vai limpar só o que está no visor, mas preserva a memória. Tá? Então vamos lá para a segunda parte aqui da soma. Era um retorno de 0,10 e a probabilidade de 30%. Então vai ser 0,10, 0,265 menos 2 eleva e a probabilidade era de 30%. Então eu pego 0,3 vezes e vou guardar na memória 2, STO2. E agora, a última era retorno de 5% negativo e a probabilidade de 10%. Então, uso só o CLX, 0,05 CHS, para poder ficar negativo,
Enter, 0,265 menos, tá? Agora eu vou elevar ao quadrado, 2, elevo, 0,10 vezes. Então agora isso aqui eu vou armazenar na memória 3. Então estou com aquelas 3 partes da soma armazenadas nas memórias 1, 2 e 3. Como é que eu faço para recuperar isso? Eu uso a tecla do lado da STO, RCL. Aqui, a terceira parte da soma já está no visor, então não preciso recuperar ela, só preciso recuperar a segunda e a primeira. Então faço RCL 2 e mais. Então vou ter somado a segunda, a terceira memória com a segunda memória. E agora eu faço RCL 1 mais. Somei as 3. Então deu isso aqui, ó, 0,029. Se eu multiplicar por 100 para achar em percentual, dá 2,90%. Então é a variância que está aqui, ó, 2,90%. Para achar o desvio padrão, tem que tirar a raiz quadrada. Não posso tirar a raiz assim, porque está em percentual. Então tem que deixar em decimal, 0,029. A raiz está aqui, ó, na teclinha com G, ali embaixo tem raiz de x. Então eu faço G raiz de x, deu 0,17036. Isso não está em percentual. Se eu quiser passar para percentual, multiplico por 100. 100 vezes vai dar 17,03%. Ou 17%, que vai ser meu desvio padrão. Beleza? Então, uma parte de conta aí que não é fácil, tá? Dá bastante trabalho. Essa fórmula para esses cenários aqui de probabilidade e de retornos esperados tem lá no formulário da Ambima, mas é importante você não só olhar lá no formulário e ficar perdido, você saber como é que aplica aquilo, tá bom? Por isso que eu quis mostrar aqui. Agora vamos falar sobre medidas de associação de duas variáveis. Aqui a gente está falando do mesmo cenário, do mesmo fundo. Agora eu vou falar de um fundo A relacionado com um fundo B. Então a gente tem duas medidas aí, que é a covariância e a correlação. Então a covariância aqui eu coloquei, né, o fundo A com 3 retornos aqui observados, por exemplo, pode ser em 3 semanas diferentes, e depois o fundo B. Então repara que quando o fundo A subiu 1, o fundo B subiu 1,5. Quando o fundo A deu 0, o fundo B deu 0, e o fundo A deu menos 1, o fundo B deu menos 1,5. Tá bom. Aqui embaixo eu calculei a média para cada um deles, separado, a gente já sabe fazer isso. Calculei a média de retorno do fundo A, deu 0, a do fundo B também deu 0. Calculei o desvio padrão, aqui do fundo A vai dar 1%, e do fundo B vai dar 1,5%. Como é que eu faço para calcular a covariância? A gente volta para aquele conceito de pegar o que é observado e de subtrair da média. Então, repara que aqui nessa coluna, ó, coloquei o fundo A menos o A com esse tracinho em cima, que é a média. Como a média dele é 0, acaba dando o próprio retorno do fundo A. E no B também é a mesma coisa, porque a média era 0. E agora eu faço o produto dos dois, essa coluna vezes o que está nessa. Então, eu chego nisso aqui. Agora eu já coloquei em decimal, tá? Não coloquei mais em percentual. E aí depois eu somo todo mundo aqui e divido pelo n-1, igual acontecia lá no desvio padrão, tá? Quando eu queria calcular o amostral e não o populacional. E aí deu uma covariância de 0,015%. Essa fórmula da covariância, ela está lá no formulário da Ambima, só que ela está da seguinte forma. Ela vai dizer assim, covariância de XY é igual ao E de XY menos o E de X vezes o E de Y, tá? O que isso aqui quer dizer? Esse E de alguma coisa é a média. Então aqui ele está falando que é a média de quando eu faço o produto... Opa, acabei apagando aqui. Então é a média de quando eu faço o produto das variáveis x e y. Aqui eram os retornos do fundo A e B. Então eu faço o produto delas, né? E aí eu vou ter a média dessa série de dados, menos a média só do fundo A multiplicado pela média só do fundo B, tá bom? Isso aqui vai me dar a covariância. Mas a covariância, ela não tem um significado em si. E é por isso que surge a correlação. Por quê? Repara que o fundo A e o fundo B aqui variaram certinho um com o outro, né? Ele tem se eu multiplicar por 1,5, eu acho do fundo A, eu acho a rentabilidade do fundo B, tá? E a correlação, ela me diz o quão aderente esse fator é em relação aos retornos dos dois. Então, esses fundos aqui, quando eu calculo a correlação entre eles, ele dá uma correlação positiva, tá? De mais 1. Isso quer dizer o quê? Que eles vão variar certinho. Se eu tiver o retorno do fundo A, eu multiplico por 1,5, eu acho o retorno do fundo B. Repara que a correlação, ela não me dá o fator que eu tenho que multiplicar de um para o outro, mas ela me dá a aderência desse fator, tá? E como é que é a correlação? Como é que eu calculo a correlação? Também está lá no formulário da Ambima. Ela é a covariância dividido pelo produto dos desvios padrões. Então eu pego aqui a covariância entre A e B e divido pelo desvio padrão de A vezes o desvio padrão de B. Eu tinha que a covariância era esse cara aqui, 0,00015, divido por 0,01, que é o desvio padrão do fundo A,
vezes 0,015, que é o desvio padrão do fundo B, e acho que a correlação é de 1. É importante saber, aqui a fórmula da Ambima, estava aqui no outro slide, tá? Então, que é a fórmula da covariância que aparece lá no formulário. Então, é importante notar que a correlação ela tem esse significado aqui, ela vai estar sempre entre menos 1 e 1, inclusive, tá? Ela pode ser menos 1 e pode ser 1. Ela vai ser menos 1 quando houver um antagonismo dos retornos, né? Então, quando um subir, o outro vai estar caindo, tá? Isso quando ela for negativa, na verdade, não só menos 1. Mas quando ela for negativa, quer dizer que quando um está subindo, o outro está caindo, na maioria das vezes. E ela vai ser positiva, quer dizer que um está subindo, o outro está subindo também. E foi isso que eu coloquei aqui numa forma gráfica. Então repara que nesse primeiro aqui eu coloquei os retornos dos fundos A e B da forma como eles estavam lá no slide anterior. Quando o fundo A dava 1% de retorno, o fundo B dava 1,5%, marquei esse ponto aqui. Quando o fundo A deu 0, o fundo B deu 0 também, marquei esse ponto aqui. Quando o fundo A deu menos 1,5%, ou quando o fundo A deu menos 1, o fundo B deu menos 1,5%. Então marquei esse ponto aqui embaixo. Então eu fiquei com essa reta. Então quando eu tiver plotar os retornos dos fundos, né, a correlação, os retornos relacionados, então quando um teve um retorno, o outro teve outro retorno. Quando eu faço isso num gráfico, eu vou ter, na verdade, não uma reta perfeita, tá? Isso acontece quando a correlação é 1 perfeita, mas você fica com uma nuvem de pontos, e se você traçar uma reta média ali dessa nuvem de pontos, você vai ter uma cara mais ou menos assim como essa reta, se a correlação for positiva. Se a correlação for negativa, vai acontecer o que está aqui do lado. Seria o caso, por exemplo, do fundo A tendo um retorno positivo, aí o fundo B tem um retorno negativo. Ou o fundo A tendo um retorno negativo, e aí o fundo B tem um retorno positivo. E aí a minha nuvem de pontos vai me dar uma reta média com mais ou menos essa cara aqui. Então uma está subindo aqui, quando eu olho da esquerda para a direita, ela está subindo, e a outra, né, quando a correlação é negativa, ela me dá uma reta descendo, né, olhando aqui da esquerda para a direita, tá bom? E também existe a correlação zero, que é quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então você vê que nesse último gráfico aqui, vamos dizer que o fundo A não seja um fundo, tá? Seja a poupança. Então a poupança, supondo a regra antiga lá, que onde dava 0,5% ao mês, ela dá sempre 0,5% ao mês, não importa o que está acontecendo com o ativo B, que seja a bolsa, por exemplo. Então a bolsa pode estar subindo para cá, pode estar caindo, e a poupança está dando sempre 0,5%. Então não tem correlação nenhuma entre esses dois, tá bom? Vamos em frente que está acabando. Quando a gente fala de diversificação, a gente busca ativos com correlação negativa. E aqui acontece uma mágica, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de conta aqui também, mas vocês vão entender isso aqui que é muito interessante. Que é o seguinte, coloquei aqui os dados de um fundo A e de um fundo B, tá? Então aqui estão os dados do fundo A, aqui estão os dados do fundo B. No final, o que eu fiz? Calculei a média do fundo A, calculei a média do fundo B. Os dois têm uma média positiva, um 0,77 e outro 0,33. O desvio padrão do fundo A é um pouco maior, 1%, e o do fundo B é um pouco menor, 0,88. Tá? E aí imagina que eu monto uma carteira que tem a metade de A, eu tenho 100 mil reais, eu boto 50 mil reais no fundo A e 50 mil reais no fundo B. O que vai acontecer? Eu vou ter metade da minha rentabilidade composta por isso aqui e metade por isso aqui, em cada um desses meses, certo? Então foi isso que eu fiz nessa coluna aqui, ó. 50% desse mais 50% desse. E aí foi o que está aqui nessa terceira coluna. No primeiro mês ia dar 0,66, 1,12, 0,18, 0,25. Calculo a média desses caras aqui, deu 0,55. E quando eu calculo o desvio padrão, olha o que aconteceu. Deu 0,43. Ele é menor do que o desvio padrão dos dois, tanto do A quanto do B. Então isso que é a diversificação de verdade. Aqui eu tinha dois fundos, dois ativos com correlação negativa, tá? Quando eu calculo a correlação deles aqui, calculo a covariância, dá menos 0,05, e calculo a correlação, ela dá menos 0,58. Então, como eles tinham correlação negativa, o que acontece? Isso acaba protegendo a minha carteira. Mesmo que um esteja caindo, o outro está subindo. Mesmo que o outro esteja caindo, esse um está subindo. E os dois têm rentabilidade esperada positiva, o que é desejável também, tá? Então, o potencial de diversificação ele é aumentado quanto mais negativa for a correlação entre os ativos. E ele é diminuído, né, quanto mais positiva, mais próximo de 1 for a correlação. Então, se eu tenho, por exemplo, um fundo que replica IBOV e eu tenho um outro fundo que replica IBRX, eu estou aplicado em ações, tá? Com alto índice de negociabilidade, e então esses dois fundos vão ter uma correlação muito próxima de 1. Eu não vou estar diversificando de fato. Eu tenho que procurar coisas que esteja no outro espectro, ou seja, quando as ações estejam subindo,
essas coisas estejam caindo, ou quando essas outras aplicações estejam subindo, as ações estão caindo, porque isso aí é o que me protege, é o que de fato diversifica a minha carteira. Beleza? A fórmula para poder fazer essa conta aqui, achar qual é o desvio padrão de uma carteira que tem esse balanceamento, repara que para o retorno esperado não tem muito o que fazer de fórmula. Eu vou pegar a composição da carteira que eu tenho de A, somar com o retorno, e a composição da carteira que eu tenho de B. Aqui eu fiz meio a meio, mas se fosse 60-40, eu ia pegar 60% desse mais 40% desse aqui, para cada uma dessas linhas, e achar depois a média, que ia ser o meu retorno esperado. Agora o desvio padrão, ele tem uma fórmula que está lá no formulário da Ambima, eu coloquei aqui também, que é essa que está aqui embaixo. Ó, o desvio padrão da minha carteira é o peso do ativo A elevado ao quadrado, vezes o desvio padrão do ativo A elevado ao quadrado, mais peso do ativo B ao quadrado, vezes o desvio padrão do ativo B ao quadrado, mais 2 vezes o peso do ativo A vezes o peso do ativo B, vezes a covariância de AB. Tá? E lembra que covariância, ó, tinha usado aqui atrás, a correlação era covariância dividido pelo produto dos desvios padrões. Se eu passar esse produto aqui multiplicando para lá, eu tenho que a covariância ela é a correlação vezes o produto de desvios padrões. Então foi isso que eu fiz ali na segunda linha. No lugar da covariância, eu vou colocar a correlação de A e B vezes o desvio padrão de A vezes o desvio padrão de B. E aí a fórmula ficaria tudo isso aqui, né, repetido, que eu não repeti, coloquei só as reticências, mais 2 vezes o peso de A na carteira, vezes o peso de B na carteira, vezes a correlação, vezes o desvio padrão de A, vezes o desvio padrão de B. E aí o que eu coloquei aqui em cima foi uma representação gráfica daquilo que estava na tabela. Eu tinha um ativo A que tinha um retorno esperado de 0,77 e o B 0,33. Então o A era maior do que o B. E a minha carteira ficou aqui no meio, ficou 0,55. Tá? E agora eu tinha um ativo A que tinha um desvio padrão, né? O risco dele era de 1%, o do ativo B era 0,88, se eu não me engano, isso mesmo, estava aqui pertinho, e o da carteira foi lá para baixo. Tá? Então eu diminuí o risco, mantive um retorno ainda aceitável, positivo, e diminuí bastante o risco. Isso que é diversificação de verdade. Tá? E aqui a última coisa para poder fechar, calma que está acabando. Eu estou falando aqui agora sobre a curva normal e o desvio padrão, né? O que ele quer dizer em termos de representação. Imagina que eu pego a altura de todos os brasileiros, tá? Então vou ter uma pessoa lá que tem 1,53, outro tem 1,71, uma tem 1,70, 1,90, tem um cara bem altão, 2,07, outro tem 1,45. Faço isso aí, somo e divido pela população do Brasil. Então vou ter uma média, representada por essa letrinha aqui, Mi. E depois calculo o desvio padrão daquela forma que eu mostrei para vocês lá no início da aula. O que quer dizer o desvio padrão? Ele quer dizer que, se eu pegar essa média e considerar um range dessa média mais um desvio padrão e essa média menos um desvio padrão, eu tenho 68% de chance de cair nesse range aí. Então o que isso significa? Eu pego minha amostra de brasileiros, pego uma pessoa lá e digo, olha, qual é a chance dessa pessoa estar nessa faixa aqui de altura? Ou seja, a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão. É 68%. Isso pela própria estrutura da curva normal, que provavelmente vai ser uma curva bem próxima do que vai ser obtido quando eu fizer essa medida aqui. Ela aparece em várias medições que a gente faz, tá? E nos retornos do mercado financeiro, a gente também pode fazer uma aproximação para a curva normal. Ou seja, eu tenho um intervalo de confiança ali à medida que eu vou adicionando ou que eu vou aumentando a quantidade de desvios padrões. Então, a probabilidade, né, o intervalo de confiança, ele é de 68% quando eu tenho um desvio padrão. Se eu quiser mais segurança ainda, se eu quiser 90%, eu tenho que pegar uma faixa maior. Então, eu vou ter que pegar 1,65 desvio padrão. Para uma confiança de 95%, quase 2 desvios padrões, 1,96. Então, é a média mais 1,96 e a média menos 1,96 vezes o desvio padrão. E o último intervalo de confiança é de 99% quando eu pego 2,58 desvios padrões, tá bom? Esses números aqui, tá? Eles são cobrados na prova, esses aqui que eu coloquei para vocês. Se for alguma coisa diferente, você tem que consultar uma tabela, que é a tabela de construção da curva normal, mas na prova não vai ser dada essa tabela, provavelmente vai ser dado qual seria o valor de desvio padrão que vai ser pedido para aquela ocasião. Agora, se for algum desses intervalos aqui, 68, 90, 95, 99, você já tem que saber que os valores são esses aqui. Beleza? Foi bastante coisa hoje, gente. Teve bastante conta. A gente vai fixar isso aqui, é claro, com os exercícios, mas você tem que rever isso aqui também para poder guardar a teoria, que é importante, porque
O exercício a gente faz se cair um igual na prova, beleza. Mas se cair um diferente, com uma pequena variação, é a teoria que vai te salvar. Você sabendo esse conceito, você consegue adaptar ele no exercício e aí você vai resolver, acertar a questão e com certeza tirar sua certificação. Vamos lá para os exercícios então? Vamos lá então, muita teoria, né? Ânimo agora para a gente fazer os exercícios e colocar isso em prática. Para a série de dados 5, 1, 9, menos 3, 8, 4, 9, 7, 0 e 2, qual é a média, moda e mediana, respectivamente? Então tem que colocar nessa ordem, né? Primeiro a média, depois a moda e depois a mediana. Vamos começar pelo mais fácil, que é a moda, é aquele que mais se repete. Então vocês veem aqui nessa série de dados, ela não está em ordem, tá? Mas a gente já repara que o 9 é o que aparece 2 vezes, tá bom? Então, 9 é a moda, mas não adiantou muita coisa, né? Todas as opções aí tem 9 no meio. Vamos ver qual é a média, então. É só eu somar esses carinhas todos e depois diminuir pelo número de dados que eu tenho nessa série, né? Essa série, se eu não me engano, vamos ver quantos dados tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 dados. Então, eu vou somar isso aí tudo, dividir por 10, ou então já vou colocando lá na HP e chama a função de média, tá bom? Vamos fazer isso. Vamos lá, 5, 1, 9 e menos 3. Então, 5, somatório mais, 1, somatório mais, 9, somatório mais, 3, CHS, somatório mais. Beleza, coloquei 4 dados. Agora vamos colocar de 3 em 3. 8, 4 e 9. 8, somatório mais, 4, somatório mais, 9, somatório mais. E depois, 7, 0 e 2. 7, somatório mais, 0, somatório mais, 2, somatório mais. Chamo aqui a média, que é G e a tecla 0, dá 4,2 de média. Então, já tenho que a minha média é 4,2. Já fico agora com as alternativas de A a C. Então, está faltando só calcular qual é a mediana, né? Mediana, lembra, que são aqueles dados, o dado que está no meio da série, quando eu coloco ela em ordem crescente. Então, vamos fazer isso. O primeiro dado aqui é o menos 3, tá certo? Depois, quem vai ser? É o 0, depois é o 1, depois o 2, depois temos quem? 4, depois tem o 7, não, 5, depois o 7, depois o 8 e depois o 9 e o 9 mais uma vez, tá bom? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, beleza, colocamos todos. E aí, como é que eu faço para poder calcular a mediana quando eu tenho um número par, né, na minha série de dados? Porque quando é um número ímpar, eu boto uma parte para um lado, uma parte para o outro e sobrou um dado no meio. Quando é um número par, que nem essa aqui, eu pego os dois do meio, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai ser o 4 e o 5, ó, 1, 2, 3, 4 sobrou para o outro lado também, e faço a média dos dois. 4 e 5, a média dá 4,5. Então, eu vou achar que a minha mediana vale 4,5. Então, média 4,2, moda 9, mediana 4,5. A alternativa correta é a letra C. Beleza? Vamos conferir. Acertamos aí. Vamos para a próxima. Considere os ativos A, B e C e as correlações entre os pares, né? Então, temos 3 ativos aí, eles vão fazer pares e vamos ver as correlações. Correlação entre A e B, 0,95. Correlação entre B e C, 0,5. Correlação entre A e C, menos 0,75. Podemos afirmar que uma carteira com os ativos A e B é a que vai oferecer o melhor retorno esperado. Não sabemos, né? A gente está falando de correlação, lembra que a gente está falando de diversificação. Então, provavelmente, a alternativa que ele está buscando é alguma que fale alguma coisa disso. Uma carteira com os ativos B e C terá um pouco mais da metade, não do metado, da metade do retorno esperado na carteira com os ativos A e B. Também não sabemos, tá bom? Uma carteira com os ativos A e C terá um retorno esperado negativo. Não, só porque é correlação negativa não quer dizer que o retorno esperado é negativo. Uma carteira com os ativos A e C terá um risco menor que os ativos considerados separadamente. Aí sim, é aquilo que eu mostrei para vocês lá quando a gente estudou, quando eu mostrei a parte de correlação, que a gente tinha um desvio padrão para um determinado ativo, tinha um desvio padrão para outro determinado ativo. Quando eu juntava os dois numa carteira meio a meio, eu tinha um desvio padrão menor do que esses dois ainda, tá? Então é isso que ele está falando aqui. Como eles têm correlação negativa, então a carteira com esses dois ativos vai ter um desvio padrão menor do que cada um deles considerados separadamente. Então a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Vamos conferir se acertamos. Beleza, mais uma vez acertamos. E vamos para o último. Um fundo de investimentos existe há 5 meses. Bem recente. E teve os seguintes retornos. No mês 1 está aí, no mês 2, 3, 4, 5. E ele pergunta qual é o retorno esperado e qual é o desvio padrão para esse fundo. Então, pessoal,
O retorno esperado, a gente já sabe que uma boa estimativa dele é quando a gente calcula... Opa, batuquei aqui. Então, pessoal, a gente sabe que o retorno esperado, uma boa estimativa dele é quando a gente calcula a média do retorno passado, tá? Não quer dizer exatamente, eu vou ficar ali esperando, né, dizendo que vai realmente ser esse valor, mas um bom chute aí, uma boa previsão inicial é pegar a média dos retornos passados e dizer que esse é o retorno esperado, tá bom? Então, nesse caso aqui, é exatamente isso que ele está querendo. Vamos colocar esses dados no HP e calcular qual é a média. Então, vamos lá. Primeira coisa, zerar HP. E agora é menos 0,90 e 1,23. Então, 0,90 CHS, somatório mais. 1,23, somatório mais. Depois, 2,54 e menos 3,54. 2,54, somatório mais. 3,54 CHS, somatório mais. Está faltando 1. Menos 0,78. 0,78 CHS, somatório mais. Coloquei 5 dados. Agora, para eu poder chamar a média, que vai ser o meu retorno esperado, eu chego nisso aqui, que dá menos 0,29%, né? Coloquei tudo em percentual lá, dá menos 0,29%. Então, não é a letra B, não é a letra C, porque é menos 0,29%. Então, já fico com a letra A e com a letra D. E agora está faltando eu calcular o desvio padrão. E aí chama a atenção de vocês para isso aqui, né? Se eu pegar lá na HP e chamar o desvio padrão, a HP me dá o desvio padrão amostral. E nesse caso aqui, eu tenho um fundo que existe há 5 meses e eu tenho os retornos desses 5 meses. Então, eu tenho toda a população aqui. Como é que eu faço para poder calcular o desvio padrão populacional na HP? Eu tenho que colocar mais um dado nela, que vai ser a própria média. Repara que quando eu tenho uma série de dados e eu somo a própria média nessa série de dados, eu estou aumentando o número de dados nela, mas a média em si não está se alterando. Então, quando eu somo a própria média lá, não vou alterar, tá, a média, o retorno esperado, mas aí sim, quando eu fizer a conta, como eu tenho um dado a mais, agora quando eu fizer aquele desvio padrão amostral, que ficava n-1, tá? Ele agora pegou o que ele achava que era a amostra, né, tirando n-1, eu acrescentei 1, enganei a HP, né, dizendo que a minha população é um indivíduo maior, então quando ele fizer o n-1 da amostra, na verdade vai estar me dando o meu populacional, beleza? Então, pego aqui, ó, já tenho a própria média, só aperto o somatório mais e vou ficar com 6 dados lá colocados. E agora sim eu chamo o desvio padrão G e até aquela pontinha vai me dar 2,07%. Eu coloquei tudo em percentual lá. E aí fico com a resposta, a letra A. Beleza, pessoal? Então, viu aí que a parte da teoria, né, ela foi bem densa, mas que na hora de cobrar nos exercícios não quer dizer que não vai ser difícil. Mas você vê que muitas vezes os conceitos que estão por trás é o que é cobrado, né? Como, por exemplo, nesse segundo aqui, não foi feita nenhuma conta de correlação, mas você tinha que saber que correlação negativa é aquilo que ajuda na diversificação. Ou nesse aqui também, em que a conta em si tinha uma parte importante do exercício, mas você também tinha que saber qual é a diferença entre populacional e amostral, principalmente usando a sua ferramenta de trabalho aí, que é a calculadora HP12C ou uma calculadora financeira. Beleza? Então, vejo vocês no dia 24. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente lê e responde assim que possível. Um abraço!